Eu queria falar sobre esse tema. Isso aqui falou bastante comigo durante a semana e eu queria compartilhar com vocês. É o versículo que eu vou usar, apenas um, de Lucas 18, o versículo 1. Depois a gente dá uma olhada em alguns outros textos. Mas, basicamente, essa é a ideia do nosso texto. O meu tema é o dever de orar sempre. Pode colocar o versículo aí? Diz: Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Muito bem, se você for como eu, você já fez muitos questionamentos a respeito da oração. Então, quando o assunto são as grandes questões da vida, eu acho que a gente não tem muita dificuldade para entender a oração, não é? É claro que a gente tem que, por exemplo, orar pela fome no mundo, não é? Pela paz no mundo, a gente deve orar por isso. É claro que a gente tem que orar também por alguém que está acometido por uma grave doença. Isso aí é bem pacífico, é bem tranquilo para a gente, né? A gente tem que orar, por exemplo, para Deus dar para a gente um bom casamento, que Deus dê para a gente filhos saudáveis, né? Eu anotei aqui, por exemplo, um bom emprego, a aprovação num concurso, no vestibular, a pregação do evangelho no mundo. Essas coisas, gente, isso aqui a gente está bem tranquilo com orar sobre isso. Mas e quando o assunto é orar, por exemplo, por uma dor de cabeça, por uma dor de barriga? Não é? Será que a gente tem que orar por isso? Será que eu tenho que orar pelo meu cachorro que está doente? Pelo meu gato, né? Que não está bem, né? Será que eu devo orar por essas coisas também? Eu me lembro que uma vez eu estava no meu pequeno grupo, que nós tínhamos na minha casa, lá na outra igreja, e aí lá a gente fazia rodízio para dar aula para as crianças. Aí no meu dia, a lição era aquela de Pedro, né, que estava preso, e as pessoas estavam orando, né, por Pedro para que ele fosse libertado, e Deus fez aquela libertação maravilhosa. Então eu usei essa historiazinha para contar para eles. E eu sou péssimo para dar aula para criança, mas eu me virava ali, né? Pelo menos a gente pintava bastante depois. Aí eu falando com eles, aí eu pensei assim, como é que eu começo esse negócio? Aí eu comecei assim: algum de vocês já passou por alguma coisa difícil assim na vida? Eles olharam para mim e disseram: não. Aí eu pensei e falei: tá, mas, tipo assim, às vezes, vocês já viram assim o pai, a mãe de você, assim, meio preocupado? Aí eles falaram: não. Eu falei: essas crianças não estão me ajudando, cara. Aí eu peguei e falei assim: mas nunca viu, assim, a sua mãe, às vezes, pensando assim, né, com a cabeça baixa, seu pai e tal? Aí eles olharam para mim e falaram assim: a gente não lembra disso, não. Aí uma criança falou assim: pastor, eu posso falar? Eu falei: pode falar. Eu falei: Deus coloca uma palavra né, que me ajude, né? Aí a criança falou assim: semana passada eu estava com gripe e foi muito chato. Aí, 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 aí por isso a minha mãe orou, porque eu estava com gripe e foi muito chato. Aí o outro que estava do lado falou assim: gripe? Orar por gripe? Gripe todo mundo tem, não é? Eu achei muito engraçado, né, a visão da criança naquela conversa. Mas isso faz a gente refletir, não é? Será que a gente tem que orar mesmo por todas as coisas? Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer em relação à oração é pensar simples. Então eu anotei uma frase ali que eu chamei de o meu conceito sobre oração, que é esse aí, olha: oração é conversar com um amigo chamado Deus. Eu acho que essa é a oração, é o jeito mais simples da gente chamar a oração, dar um conceito para isso. E eu falei isso porque eu fiquei pensando assim: como é que a gente conversa com um amigo? A gente conversa com um amigo à vontade, não é? A gente conversa com um amigo com liberdade. Você não fica medindo, quando é amigo íntimo, você não fica medindo palavras para falar. Você fala, não é? O seu amigo, ele filtra, pela amizade é o filtro da conversa. Ele não está nem aí se você está falando um negócio absurdo e tal. É seu amigo. Você pode soltar o verbo ali que vocês estão num papo de amigos, não é? Essa semana, né, como vocês viram, o pastor Celso estava aqui e a gente é muito amigo. E a gente tomou um café na padaria e a gente conversou um monte de coisa. E a gente falou sem filtro, porque a gente é amigo. Então a gente vai simplesmente falando com toda a liberdade. Deus é o nosso amigo e a gente pode falar com ele assim também. Então é sem medo, sem reservas. Eu acho que esse talvez seria o primeiro passo para a gente entender a dinâmica da oração. É claro que o amigo nessa relação é Deus, e é claro que Deus aqui é um amigo diferenciado, porque Deus é todo poderoso, Deus pode fazer, como diz Paulo, muito mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu imenso poder que atua em nós, não é? Paulo disse isso. Então é claro, ele é um amigo super, né? Porque ele pode fazer coisas que a gente não imagina. Mas isso, apesar de ser tão importante, tão profundo, não anula de maneira alguma essa simplicidade que existe na oração, esse diálogo com Deus, esse estreitamento de laços que a gente tem com Deus por meio da oração.
Então, sendo a oração a demonstração da nossa intimidade com Deus, porque de fato ela é, a gente pode dizer que a oração é o termômetro que mede a temperatura da vida cristã de cada um de nós. Então, quando nós deixamos de lado a vida de oração, a gente se afasta do relacionamento com Deus e a gente esfria espiritualmente. Por isso o símbolo, né, a ideia do termômetro aí que eu coloco. E aí a gente começa a ter dúvidas se Deus nos ouve mesmo por meio da oração. Não porque Deus não ouça realmente, mas porque nós nos distanciamos e a distância produz essa incerteza e essa insegurança nos nossos sentimentos, tá certo? Agora, por outro lado, quando a gente está afinado na nossa relação com Deus, por meio dessa vida de oração, a gente sente o nosso coração aquecido e o nosso coração seguro. Então, por isso Jesus fala do dever de orar sempre sem desanimar. Porque ele já sabia que a diminuição na oração esfria a nossa relação com ele. Na mesma medida em que o aumento, né, da nossa oração, a intensidade da nossa oração, aquece a nossa comunhão com ele. Então, Jesus contou uma parábola muito específica para ensinar a gente a respeito da vida de oração. Então, na história, ele fala de um juiz iníquo que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas, né? A gente tem um assim aqui no Brasil também, então a gente sabe muito bem como é isso, né? Então, e aqui no caso específico, a gente está vendo a história de uma viúva, não é? Que estava sofrendo muito e ela tinha uma causa muito importante que dependia de uma sentença. Mas aquele juiz não priorizava entre os seus muitos processos. Será que você é lacrado, né? Você é cancelado por causa do que eu falei, né? Tomara que não, né? Por enquanto ainda não. Mas de tanto ir ao tribunal e de entrar com diversas petições, aquele magistrado, ele acabou julgando a causa da viúva. Então aquele versículo que a gente leu no começo está dentro desse contexto, né? Agora, não porque ele tivesse interesse em ajudar a mulher, ele não tinha sensibilidade por isso, mas porque ele foi vencido pelo cansaço, ele foi vencido pela insistência da viúva. Então, aí na parábola, Jesus conclui dizendo que está escrito ali, olha, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A gente vai voltar nesse texto daqui a pouco, mas eu quero que você se lembre de como tudo começa. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar para eles que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. É assim que começa a história. Então, onde é que está o problema de, por vezes, nós desistirmos da vida de oração? Então, eu estava estudando sobre isso e pensei em algumas coisas para falar aqui para vocês nessa manhã. A primeira delas eu acredito que é porque perdemos o encantamento pela oração. Então, a primeira razão que eu quero apontar como motivo pelo qual nós falhamos nesse dever de orar sempre e nunca desanimar, é que com o passar do tempo nós perdemos o encantamento pela vida de oração. É só a gente pensar assim, olha, como nós nos distanciamos do contato com as pessoas? Como que isso acontece? Quando a nossa quantidade de compromissos nos sufoca. Então, a gente não tem mais tempo, não é? Então, às vezes a gente fala, cara, a gente precisa se encontrar para conversar. Mas que tempo? Não é? Eu estou assim, tenho falado assim para alguns aí. Gente, vamos conversar, tal, vamos marcar um dia, mas não consegui ainda, né? Então, mas vamos combinar, viu? Não vou deixar passar. Então, a quantidade de compromissos vai criando na gente distanciamento. E quando que a gente se distancia de Deus e nós perdemos o encantamento pela oração? Eu creio que em primeiro plano, pelo mesmo motivo, a quantidade de compromissos nos distancia da nossa vida de oração. Então, a gente vive uma vida corrida, uma vida atarefada, as horas, os dias não são mesmo suficientes para a quantidade de coisas que a gente precisa fazer. E isso não tem roubado apenas o nosso tempo, mas tem roubado também a nossa energia. Então, a gente já está muito cansado quando a gente vai falar com Deus, não é verdade? Pode perceber que, principalmente aqueles que deixam para ter o seu tempo de oração no final do dia, que eu acredito que seja hoje a maioria das pessoas, já está acabado. Às vezes dorme no meio da oração, às vezes não dorme no meio da oração, mas perde a concentração e começa a confundir as palavras. Você já esteve orando assim, de repente você fala assim, estou falando um negócio que eu nem sei mais o que eu estou falando?
Igual quando você está lendo um livro, quando você termina o capítulo, eu li e não entendi nada. Já aconteceu isso muitas vezes comigo. Li só para ler, né? Que perda de tempo, né? Li sem prestar atenção, só para dizer que li o livro, né? Então, às vezes, na nossa oração, a gente faz isso também. A gente se perde, né? Lembra que eu falei para vocês que uma vez eu estava quase dormindo orando, que eu falei, Senhor, abençoe os que já morreram, né? Pronto, daqui a pouco estou acreditando, está no purgatório já, né? Então, é interessante isso, porque é a total desconcentração. Aí a Cris me deu um cutucão, você está dormindo, né? Eu falei, nossa, deixa eu acertar aqui o meu rumo aqui da minha oração, né? Então, é claro que Deus entende a nossa vida corrida. E eu estou certo que Deus quer que a gente ore por isso também, pela nossa vida corrida. Mas o fato de Deus querer ser o primeiro na nossa vida é justamente para que Ele possa ser o primeiro a saber das nossas lutas e aliviar o nosso fardo. Lembra-se das palavras ditas por Jesus a Marta? Olha o que diz o texto. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Gente, esse é o nosso texto. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, Jesus está falando para ela, né, para Marta, mostrando a partir de Maria. Maria tem tanto serviço com você. A casa é das duas. As duas têm afazeres na casa. E eu sei que vocês cumprem os afazeres. Mas deixa isso para depois. Vamos priorizar o que é prioridade agora. Não é? Então, isso é muito duro. Mas acredite, pode ser pior. Talvez a gente deixe de orar por conta da rebeldia do pecado que habita no nosso coração. Então, o pecado também nos distancia de Deus e por causa do pecado, Deus não nos ouve. Isso é muito sério. Olha o que diz lá em Isaías 59. Vejam, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Quando nós perdemos o encantamento pela oração, ela se torna rotineira, ela se torna egoísta, ela se torna sem graça. E a gente precisa entender que a oração não é uma opção, a oração é uma obrigação do cristão. Todo cristão deve orar. Isso faz parte da nossa vida com Deus, é o combo, né, da vida cristã. É, como diria o... Ai, esqueci o nome do autor agora, gente. Mas eu ia falar, né? Eu ia até gravar, né? Mas eu esqueci o nome dele. Foster. Richard Foster. Como diz o Richard Foster no livro A Disciplina, sobre disciplinas espirituais, não é? A celebração da disciplina, obrigado, né? É Richard Foster mesmo, né, gente? Celebração da disciplina, ele diz exatamente sobre isso, que a oração está dentro deste conjunto. E não é uma coisa que eu simplesmente faço, porque a gente... Não é, porque é legal fazer, porque traz paz. Sim, é verdade, mas é uma disciplina, é algo que tem que ser cultivado. É como o diálogo em família. O diálogo em família não é uma opção, é um dever nosso. A família cresce quando ela dialoga mais. Então, a relação com Deus, ela também combina com essa mesma ideia. Veja que no texto, Jesus diz sobre o dever de orar. Mas o fato de ser um dever não pode anular a obediência e a admiração dentro do nosso coração a respeito da oração. Amém? A outra coisa que eu colocaria aqui para a gente pensar é que nós perdemos o discernimento por meio da oração. Então, a segunda razão que eu quero apontar como motivo pelo qual nós falhamos nesse dever de orar sempre e nunca desanimar, é porque nós perdemos o discernimento que nós podemos ter por meio da oração. Então, como eu já disse, a oração ela afina o nosso relacionamento com Deus e por causa disso, gradativamente, a gente passa a compreender melhor a vontade de Deus para nós. Acredite, enquanto mais você orar, mais você vai aprender sobre a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes, a gente acha que Deus é como um garçom, que ele está apenas ali para ouvir o nosso pedido e dentro de alguns instantes ele vai trazer à nossa mesa o prato exatamente como solicitamos. Mas não é disso que se tratam as orações. Deus conhece as nossas necessidades, por isso ele não é um garçom, antes mesmo de nós pedirmos, não é? Então, e sabe o que é mais interessante nisso? É que nem sempre nós sabemos as nossas necessidades. A gente pede, mas nem sempre nós sabemos a nossa necessidade. Então a gente precisa pensar sobre isso. Olha o que é que diz Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E isso é importante, o poder de Deus
que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então é interessante isso, como Paulo aponta o poder da oração e de como Deus já sabe, mas Deus quer que a gente exercite essa vida. Então, a gente pede um emprego melhor quando aquilo que realmente precisamos é uma melhor atitude dentro do nosso atual emprego. Por exemplo, a gente ora pelo nosso relacionamento conjugal, quando na verdade a gente precisa olhar para a nossa postura em relação ao nosso cônjuge. E por aí vai, outros exemplos. A gente mudar essa perspectiva, né? Então, quando nós adoramos a Deus por quem Ele é e não somente por aquilo que Ele faz, a gente aprofunda na sua grandeza e aí a gente começa a obter uma perspectiva muito melhor sobre a vida e sobre as promessas de Deus que estão em sua palavra. A nossa ótica, a nossa percepção começa a mudar. A Bíblia está recheada de histórias de pessoas que dedicaram a sua vida em oração a Deus. Muitas histórias. Como Moisés, por exemplo, que ficou 40 dias num monte falando com Deus. Ou como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, né? Ou Jesus, que se recolheu em jejum e relacionamento íntimo com o Pai durante 40 dias no deserto. E aí, quando a gente olha para esses exemplos, a gente se envergonha dos nossos 5 minutos na presença de Deus, né? Vamos combinar. Né? Isso se a gente consegue 5 minutos, né? Na presença de Deus. Então, é um exercício que nós devemos praticar em nossa vida. E a terceira coisa que eu queria falar para vocês é a de que nós perdemos a persistência na oração. Então, a terceira razão que eu quero apontar como motivo pelo qual a gente falha no dever de orar sempre e nunca desanimar, é que com aparente demora na resposta, nós perdemos a persistência na oração. Então, na parábola que nós lemos no início, a viúva ela vai constantemente à presença daquele juiz malvado, suplicando que ele julgue a sua causa, não é? Às vezes a nossa experiência de oração é semelhante à de um filho que está no colo dos seus pais, falando, ouvindo, amando. Mas, às vezes, é semelhante à história de Jacó com o anjo. Às vezes é o aconchego, né? Aquele sentido do aconchego de um filho que está no colo do seu pai e da sua mãe, sabendo que aquele é um lugar seguro. Uma criança, um bebê recém-nascido, que está mamando em sua mãe. Né? Ele sabe que ali ele tem a segurança. Não é? A gente vê proteção, carinho, amor estampado naquela ação. Mas, às vezes, a nossa relação pai e filho com Deus é igual a de Jacó, que tem que lutar com o anjo, que é no meio da batalha, no meio da peleja mesmo, não é? E aí é um tempo de luta e de perseverança. Então existe um texto maravilhoso, que é Colossenses capítulo 4, versículo 12, que a gente lê o testemunho de um homem de oração chamado Epáfras. Olha que bacana isso. Epáfras, é Paulo falando, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Olha que bonito isso, né? Então, Epáfras é um líder, um homem, um cristão, que está orando fervorosamente. Ele está lá, né? Orando pelos colossenses, pelos cristãos colossenses, que recebem um ataque externo e também interno, né? De tanta luta, e este homem está aqui batalhando pelos seus irmãos em oração. Então, essa palavra aqui do texto, batalhando, ela é usada no texto, ela significa lutando na origem da palavra. Agonizando, é assim que ele ora. É o mesmo termo que é usado, por exemplo, por um atleta que está se esforçando numa Olimpíada para vencer. Então, é assim que Epáfras ora, dando tudo de si, dando o seu máximo. Será que a gente ora nessa mesma intensidade? Mas é importante a gente compreender que nós não lutamos com Deus para tentar mudar a vontade de Deus, mas para sermos honestos com Ele e expressarmos os nossos verdadeiros sentimentos. Preciso dizer a você que a oração não muda Deus. Eu já falei isso aqui e eu penso dessa maneira. Tem muita gente que fala assim, a oração... existe uma frase, né, que dizia assim, a oração muda o coração de Deus, né? Muda. Eu não acredito nisso. Eu acho que a oração não muda Deus. A oração nos muda, a oração muda o fiel. Na verdadeira oração não há lugar para fingimento, porque Deus conhece o nosso coração. A oração move a mão de Deus, né? As pessoas falam, né?
A oração move a mão de Deus. Eu acredito que Deus não pode ser modificado por nós. Eu acho que Deus, na sua soberania, no seu grande poder, na sua imutabilidade, isso não pode acontecer. Mas ela muda o meu coração. Ela me transforma a entender a ação soberana de Deus em meio às circunstâncias. Então, eu escrevi uma frase aqui para você, olha. Se você tem um pedido a Deus, algo que você deseja muito, submeta à vontade do Senhor e ore até alcançar a resposta. Não é alcançar o que você deseja, mas é alcançar a resposta de Deus para a sua necessidade. Então, muitas pessoas tentam determinar o que Deus há de fazer como se pudesse pressioná-lo contra a parede. Outras pessoas ainda querem resposta de Deus, mas elas não buscam os conhecimentos das verdades e do propósito de Deus estampado na Bíblia, que é a sua palavra. Então, elas querem que Deus responda, mas elas não vão ver a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o que Deus pensa ou como Deus age em circunstâncias semelhantes àquelas. Então, persista em oração, medite na palavra de Deus e aí, além de tudo isso, submeta-se ao que Deus quer. Amém? E a última coisa que eu queria falar para você nessa manhã é de que nós perdemos a capacidade de descansar na oração. Então, a quarta e última razão que eu quero apontar como motivo pelo qual falhamos nesse dever de orar sempre e nunca desanimar, é que muitas vezes quando oramos nós entregamos o problema a Deus, mas continuamos segurando numa das pontas. Então a gente precisa descansar em Deus quando entregarmos a Ele os nossos problemas. Eu sei que isso não é fácil. Isso requer fé, isso requer confiança, isso requer um descanso, né? Descansar no Senhor é abrir para que Deus haja de acordo com a sua vontade. Talvez você vai ter que exercitar isso ao longo de um tempo. É óbvio que entregar os problemas nas mãos do Senhor não significa cruzar os braços. Na Bíblia a gente vê os servos e as servas de Deus orando e entregando o problema para Deus, mas cumprindo a sua parte no processo. A gente não vê nenhuma história de um fiel da Bíblia que simplesmente deixava e ele não fazia mais nada. A história prossegue contando as atitudes que essa pessoa tomava. Eu vejo que na própria parábola, a viúva, ela pede que o juiz julgue a sua causa, mas ela vai a esse juiz, todos os dias. Eu pergunto, ela poderia julgar a causa? Não, porque ela não tem essa autoridade. Ela não é investida da magistratura para poder fazer isso. Mas ela poderia insistir no julgamento da causa? Sim, porque isso era a única coisa que cabia a ela fazer. E ela fez isso com persistência. A Bíblia está repleta de textos onde é proposto para a gente confiar e esperar no Senhor. Olha aí, eu coloquei pelo menos 3. Olha Isaías 40, 31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha o Salmo 40, versículo 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim. E olha 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então são várias menções bíblicas para que a gente descanse no Senhor. Essas são apenas 3, existem muitas, que Deus já sabe da nossa dificuldade. Então, nesse mundo acelerado que a gente vive, onde a gente precisa tomar tantas e tantas decisões no mesmo dia, imaginar que Deus vai responder tudo imediatamente não combina com a perseverança e o descanso no cuidado do Senhor, não é? Então, a gente precisa observar que nós se nós não estamos envolvidos pelo sistema desse mundo, a ponto de achar que Deus trabalha por meio dos mesmos critérios humanos, né? Desse corre-corre. Deus não trabalha no corre-corre do dia a dia. Quem está envolvido nisso é a gente. Deus não está envolvido nisso. Deus está acima disso. Deus é Deus. E Deus não se submete aos padrões estabelecidos por esse mundo. Então, a palavra para nós é: descanse no cuidado do Senhor. Faça o que você deve fazer. E aquilo que você não consegue mais fazer, deixe nas mãos de Deus e Ele vai agir. Eu quero concluir, eu preciso ir para o final da parábola para concluir isso aqui. Não é? A gente não tem como encerrar essa meditação sem ler e pensar no que está escrito nos versículos finais dessa história contada por Jesus. Eu já estudei essa parábola, né, na minha série de mensagens das parábolas de Jesus, e para escrever sobre isso também,
E aí mas não tem como a gente terminar isso aqui sem o fim, né, dessa parábola. Então eu quero trazer um pouco daquilo que eu falaria se eu estivesse pregando sobre a parábola, para a gente só fechar aqui, olha. Então, olha que interessante. O primeiro, Jesus chama os seus ouvintes para uma reflexão. No versículo 6 ele diz: ouçam o que diz o juiz iníquo. Então, ou o juiz injusto, né? Então, a partir das reflexões desse juiz, é que Jesus vai dar o primeiro grande ensinamento. Então, observe. Olha aí o versículo 7, a primeira parte. Primeiramente, Jesus ele contrasta o pior que há no homem com o melhor que há de Deus. Por isso que ele dá a proposta de um juiz malvado. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Se aquele juiz que é ruim atendeu aquela mulher que estava, né, apurrinhando ele ali todo dia, por que Deus que é bom não vai agir? Então o sentido é o de que se aquele juiz injusto não temia a Deus e nem respeitava os homens, ainda assim ele se comoveu com o pedido da viúva, ainda que seja por insistência, quanto mais Deus fará justiça ao seu próprio povo, que ora a ele dia e noite. Então, a pergunta que a gente deve fazer agora é: os filhos de Deus devem ou não orar constantemente? A resposta é sim, claro que devemos orar constantemente. A parábola mostra para a gente claramente, por meio das idas e vindas da viúva àquele tribunal, de que a gente deve sim orar incessantemente a Deus. A outra questão que, consequentemente, após a anterior vem à nossa mente é a seguinte: se a gente clama a Deus constantemente, por que às vezes Deus demora para responder? Então, olha como o final do próprio versículo 7 relata o questionamento. Continuará fazendo-os esperar? É o que Jesus fala. Então, na verdade, a resposta a esse versículo é sim. Talvez Deus faça a gente esperar para nos provar, para nos levar a um amadurecimento, para fortalecer a nossa fé, para nos tornar mais espirituais e menos materiais ou menos materialistas, para moldar o nosso caráter. Mas eu creio que nós ainda não compreendemos que, na realidade, não existe demora na parte de Deus. Não existe. Assim, não existe nenhuma contradição com a primeira parte do versículo 8, que diz: Ele lhes fará justiça e depressa. O problema está no ponto de vista. Então, nós estamos equivocados quanto a esse fator tempo do ponto de vista divino. Então, Deus, ele não se adianta e também não se atrasa. Deus age no tempo certo. É a nossa ansiedade que faz parecer o tempo se alongar. Então, quando o tempo de Deus chega, ele responde às orações prontamente. Então é isso que Jesus está ensinando. Talvez seja isso que a gente precise compreender. Mas Deus está demorando tanto? Deus não está demorando. Deus responde depressa. Mas é que Deus responde no tempo exato, no momento em que deve vir a resposta. E aí Jesus conclui a parábola chamando a atenção para a sua volta. No versículo 8, a parte B, quando ele diz: Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Gente, num primeiro olhar, parece que a pergunta não tem relação nenhuma com a parábola, né? Jesus viajou aqui, né? O que ele está falando agora aqui, né? Mas Lucas registrou que, no contexto da parábola, Jesus vinha falando sobre as últimas coisas, sobre o final dos tempos. Então, a volta de Jesus não pode ser questionada. Ela vai acontecer no tempo determinado por Deus. E aí a pergunta que permanece é, olha a pergunta aí, eu coloquei: você se manterá um cristão fiel e perseverante em suas orações e continuará acreditando nas promessas de Deus até o fim? Então é isso que Jesus está nos falando, sobre orar sempre e nunca desanimar. Nunca até quando? Até o fim. Até a volta do Senhor. E aí vem a pergunta: será que quando chegar aquele grande momento, diante da nossa fraqueza, ainda haverá fé na terra? Então, que a gente possa persistir na vida de oração. Que a gente possa entender que a oração é uma disciplina espiritual e, portanto, um dever de cada cristão. Que a gente possa entender que nós crescemos em Cristo por meio da oração.
e que a gente possa persistir nas nossas súplicas a Deus por meio da oração, sabendo que no seu tempo, no tempo dele, no tempo certo e no tempo necessário, Deus responderá às nossas orações. Amém? Nós vamos cantar uma canção nesse momento, para encerrar esse culto, que é uma canção que já cantamos aqui, que fala sobre a oração. E eu queria que você fizesse desta canção a sua oração, porque é isso que ela é. Ela nos mostra como o Senhor nosso Deus trabalha em nosso favor por meio da oração. Deus não tarda em agir. Deus trabalha em nosso favor e Ele quer nos abençoar. E que a gente possa derramar diante do Senhor todas, absolutamente todas, as nossas necessidades, porque Ele está cuidando de nós. Amém?